Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 231 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje, exclusivamente sobre Fórmula 1, vamos falar do GP do Canadá, vitória do Max Verstappen na volta da Fórmula 1, né? O Canadá, essa pista tradicional, sempre dá corrida boa. Estava com saudade, né, do Canadá, e ele voltou em grande estilo, com muito público, com muita confusão no treino, chuva, do jeito que a gente gosta, né, da Fórmula 1. E vamos chamar já o grande Adalto. Adalto, deu para matar a saudade lá do Canadá ou não? Grande Bruno Aleixo, grande Fabião, grande confraria. Acho que deu, né? Voltou em grande estilo, 2 anos sem corrida lá. Eu achei muito boa a corrida. E é isso aí, uma pista que não pode sair de jeito nenhum. Estão falando em tirar Spa, eu já estou tremendo aqui também, né? Ah, eu vi isso hoje, é verdade. Estão falando em tirar Spa. Que já coisa, tá me dando né? tremedeira. Por que eles só falam em tirar essas pistas que são boas e não falam em tirar as ruins? É uma pergunta para a gente refletir. Nem me fala um negócio desse. Se tem uma pista que podia não pagar nada, era Spa. Não precisava nem pagar. Muito bem, vamos daqui a pouco falar então do GP do Canadá, chamando também o Fábio Campos, que também já vai aparecer aqui, ou não, porque estava com alguns problemas lá com o seu mouse, agora apareceu, muito bem. E aí, seu Fábio Campos, o Verstappen consolidando a sua liderança no campeonato, hein? Que coisa. Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o nosso grande... Eu estou completamente torto aqui, eu peço desculpas para variar, né? Sempre... Pilates é bom para isso, viu? Não, eu estou torto aqui no enquadramento. Aqui, tá, não. Totalmente mal posicionada, entendeu? Cada dia é um problema aqui para começar. Esse horário de vocês é um horário destrutivo, mas tudo bem, brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui, a gente faz um esforço. Porque vale a pena, né? Tanto ouvinte legal, tanto ouvinte curtindo o nosso trabalho, né? Participando das discussões. Então, Bruno Aleixo, é um prazer estar aqui para falar do prazer que é, na minha opinião, testemunhar, né, a carreira desse Max Verstappen. Porque é uma coisa absurda, o Bruno Aleixo e Adalto Silva. Deixa eu lembrar onde eu estou aqui. Porque eu dizia, né... no Twitter, dizia em lives, né? Muita coisa mudou de 2021 para 2022, é claro, né? Muita coisa diferente, houve um reembaralhamento das cartas na Fórmula 1, mas a gente não pode deixar de observar algo que já parece ficar muito comum, embora até seja, mas que a gente não pode tratar como trivial, que é o talento, que é a habilidade, que é a capacidade, né? Que o Max Verstappen demonstrou primeiro no sábado, quando quem roubou os holofotes foi o Fernando Alonso, mas quem voou, quem arrebentou foi o Verstappen. Basta ver a diferença de tempo, basta ver as voltas que ele fazia no Qualify, na Q1, Q2, Q3, principalmente no Q3, claro. E na corrida, para mim, foi uma exibição absolutamente de gala, porque aquelas 16 voltas, que para mim foram o grande sabor da corrida, é aquilo, né, Bruno, que a gente fala já falou aqui no Loucos, às vezes a não ultrapassagem pode ser tão tensa ou até emocionante quanto uma ultrapassagem. E no caso ali, aquela tensão, aquelas 16 voltas de perseguição do Carlos Sainz, e abre a asa, e o contorno da curva, e aquilo do cara não poder dar uma acelerada a mais, do cara não poder perder o carro, porque ali ele estava a um detalhe de perder a posição. E o cara é inquebrável, né, Bruno? A gente discutia aqui no Loucos, para terminar aqui essa abertura, a gente discutia aqui no Loucos o ano passado se o Verstappen seria frio de uma ponta até a outra. Ele foi frio de uma ponta até a outra, no começo, no meio da disputa pelo título e até na hora final da disputa pelo título. O cara é inquebrável. O cara, pressão não quebra o cara. O que quebra o cara? Vamos tentar descobrir, vamos tentar desvendar, porque tá difícil de quebrar o cara, né? Porque 6 vitórias em 9 corridas é algo avassalador para quem esperava um campeonato emocionante, né? É verdade, já começa a ficar meio aquela perspectiva de que hora que vai acabar o campeonato, né? Mas o que vai fazer, né? 6 vitórias do Verstappen, 7 vitórias da Red Bull em 9 corridas. Exatamente, é verdade. Quem diria, né? A gente que viu a Ferrari começar, falou, nossa, olha a Ferrari, fez um carro dominante, tá bom? Mas eu ainda acho que o campeonato não acabou, tá? Só não, claro, acho que não. Não acabou.
É isso aí. Bom, aparecendo aqui os nossos twitters já, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing, o do Fábio @CampusFB. E ó, o Adalto, antes de começar, deixa eu só fazer um agradecimento aqui rapidamente. No dia que a gente fez o nosso especial aqui de kart amador, né? Eu falei com o pessoal da Copa BH de kart, não tinha me mandado uma camisa, o que era absolutamente um absurdo, né? Mas aí eu recebi aqui, ó, a camisa da Copa BH de kart. Deixa eu mostrar aqui, ó. Oba! Aqui, garoto, é isso aí. Bonita, peraí, mostra mais de pertinho aqui. Copa BH de kart. Tá bem aqui bonita. Alguns patrocinadores. Esse aqui é o campeonato que eu ajudei a criar lá em BH, né? E é engraçado, né? Campeonato que a gente ajuda a criar fica igual filho, né? A gente não consegue abandonar, né? Eu não corro lá tem 5 anos e ainda continuo participando das coisas. Você vai distribuir, você vai dividir por 3 o valor do jabá ou não? Não tem jabá, não. Aqui é só agradecimento mesmo. Queria mandar um abraço pro pessoal da comissão lá da Copa BH, o Júlio, Marcelo, Ronan, meus amigos, mas também o Luciano, o Felício, o Marco, que integraram a comissão depois, estão fazendo um grande trabalho lá. Kart Amador, né? Kart Amador sempre crescendo, a gente apoia aqui. O Loucos pro Automobilismo apoia o Kart Amador. Apoia. Você está me devendo uma camiseta. Estou devendo uma camisa pro Adalto, que o Rogério lá, que participou aqui com a gente, mandou a camisa da Flash Cup também, que é o campeonato dele. Eu e o Adalto vamos combinar um chá com torrada, eu vou entregar a camisa para ele. E vamos começar a falar do Grande Prêmio do Canadá, que tem que começar a ser falado do sábado, né? Porque, assim, eu vou falar para vocês uma coisa, eu achei uma coisa engraçada, porque a classificação, na minha visão, aconteceu com mais chuva do que no GP de Mônaco e no GP da Bélgica. Por que a corrida, o treino pode acontecer na chuva e a corrida não pode? Fiquei confuso. Alguém pode me responder isso daí? Não. Porque a gente viu como é bom uma chuvinha, né? Como ajuda, né? Eu acho que eles ficaram impressionados com a repercussão, né, de não ter acontecido corrida. O ano passado lá, Spa, depois teve mais um problema aí também que não teve, depois de Spa. Mônaco. Entendeu? Então, eu acho que eles ficaram bem preocupados com a repercussão e vão para a corrida, entendeu? Porque realmente não tem condição, né? Não tem condição. A Fórmula 1 sempre correu com chuva, com dilúvio, né? Inclusive tem um texto aí de colaborador do Auto Race, não sei se vocês chegaram a ler, de ontem, espetacular, quando o Jack Hicks, com Fórmula 2, correndo junto com Fórmula 1, na chuva, em Nürburgring, no Inferno Verde, que é a pista mais perigosa da história da Fórmula 1, classificou o carro em P3, entendeu? Com Fórmula 2, no dilúvio. Então, essas coisas precisa mudar mesmo, precisa correr, entendeu? Não tem essa, não tem desculpa. A não ser que seja impraticável, tenha, sei lá, 10 centímetros de água, aí realmente não tem condição. Mas com chuva normal, tem que correr, tem que treinar, tem que fazer tudo. E aí abre espaço para algumas exibições de gala, tipo o Fernando Alonso, né, Fábio? Eu ainda achei do Verstappen mais de gala ainda do que a dele, embora, claro, né, ele tenha roubado os holofotes pelo fator, até novidade, né? O fator ali. Ele já tinha vindo bem no FP3, né? Já tinha feito um FP3. Ele e o Vettel, né? Estavam muito bem. Depois a Aston Martin errou lá no qualifying e o Vettel ficou no Q1. Eu acho que cada chuva é uma chuva, né? A gente, assim, não é simplesmente choveu como chovia num na outra. Eu acho que Mônaco teve um momento lá que tinha que parar e teve um momento que tinha que soltar, quando já nem estava chovendo mais, né? Mônaco nem estava chovendo na maior parte da bandeira vermelha, né? Agora entram vários fatores nisso aí, né? Assim, asfalto, escoamento, diretor de prova. No Canadá estavam os dois diretores de prova. No Canadá só para fazer um comentário aqui. O escoamento do Canadá é um lixo. As 2 primeiras curvas dão poça de água lá e mesmo assim teve a corrida. Assim, não sei se é um lixo. Realmente ali acumulou no ali foi o que acabou com o qualify do George Russell, né? Foi ali, curva 1 e 2, né? Exatamente. Ele tentou arriscar de pneu seco. Mas não sei se da pista toda é diferente, né? Circuito de rua, como Mônaco,
normalmente é muito pior porque não há um escoamento próprio de pista, né? Há bueiros, porque é rua pura, né? Mas, enfim, são vários fatores. Só não sei o que foi o critério dos caras. Eu acho também que foi muito legal de ver. Tem essa questão do asfalto, do ondulamento do asfalto. E só a última coisa que eu estava pontuando, né, que os 2 diretores de prova estavam no Canadá. Os 2 diretores. E aquilo que eu já falei, né? Entra em campo também uma certa, eu não vou dizer competitividade, mas uma certa pressão de um diretor não errou. Não vou ser eu que vou errar, vou primar pela cautela, embora haja informação que pode ter a ver com o que aconteceu no Canadá. Eu acho que eu já até citei aqui no Loucos, passada por jornalistas ingleses, de que houve uma forte discordância em Mônaco, na sala de controle de prova. Houve discussões acaloradas, como houve discussões acaloradas nas reuniões de diretores de equipe nesse final de semana. Então, Bruno Aleixo, a gente viu os carros andarem na chuva e foi muito saudável, foi muito bom. Envolve o pneu Pirelli, eu já falei isso também. Enfim, eu acho que tomara que tenha chegando num momento, porque é curioso, né? Basta a FIA fazer intervenções pontuais que porpoises, por exemplo, desaparecem, né? Carros param de quicar. Por que será? É verdade, parou mesmo, né? Inclusive, a Mercedes eu sei por quê. Mas assim, eu entendi o que o Fábio falou, né? Assim, parou de ser um problema, né? Mas ainda continua quicando, né? Eu vi lá. Na sexta-feira estava, mas no domingo, a Mercedes levantou o carro, afrouxou suspensão, cada uma fez o seu jeito, mas quando querem, dá um jeito, né? Parece que essa é a grande lição, né? Pode ser. Bom, vamos falar da corrida, né? Vamos falar da corrida. Dito isso sobre a classificação, vamos falar da corrida, porque amanheceu, chegou o dia da corrida com sol, né? Falou, bom, vamos ver quanto tempo o Alonso vai se segurar ali. O Mick Schumacher largou em sexto, que é um fato relevante também, né? Que a gente não tinha comentado aqui ainda. A Haas, quinto e sexto. A Haas, quinto e sexto, o quinto com o Magnussen, né? Que o Magnussen já tinha feito um treino assim bem legal no Bahrein também, né? Posso falar só uma coisinha da classificação? Opa, claro. Eu achei que o George Russell fez certinho, colocou o pneu slick no final, ia fazer a pole se desse certo. Não era um pneu slick para ele largar um pouco mais na frente, era para fazer a pole. Só que tinha como você falou, Bruno, tinha uma poça ali. Tinha mesmo. Que ele pegou a poça, não teve jeito de não pegar, ele não subiu na zebra, mas tinha uma poça ali, não dava para ele contornar aquela poça, senão não faria a próxima curva ali. E aí ele perdeu o carro ali. Mas se desse certo, e eu já vi isso dar certo antes, vocês devem ter visto também. Hockenberg, no Brasil. O cara faz a pole, entendeu? Então o Lúcio ia largar na pole position. Por quê? Para a Mercedes, largar em quinto, sexto, sétimo, oitavo, dá na mesma. Eles querem fazer a pole. Então, é legal você ter falado isso, só para a gente pontuar, né? Essa coisa do risco varia muito também da situação de cada piloto. Lógico. Porque se vai o Verstappen e faz um negócio desse, a gente estaria falando, pô, que burrice. E realmente, lógico, né? Lógico. Ele não precisa, né? Ele não pode arriscar. Agora, para a Mercedes, meu amigo, tanto faz, né? Lógico. Eu confesso, assim, quando eu vi, eu achei um pouco demais, assim, eu fiquei torcendo para ele conseguir, né? Mas eu achei, eu tinha, assim, uma certa ponta de desconfiança que não ia mesmo dar certo, como acabou não dando. Mas eu entendi totalmente a opção e acho que faria o mesmo também, se estivesse lá. Eu faria. Muito o Piquet uma vez fez uma besteira tremenda dessa, né? Ele largando na pole position no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Sim. Né? Ele simplesmente pôs pneu, estava puta chuva, ele pôs pneu slick. Sim. Ele é campeão mundial já, tudo. Aquilo sim foi cagada, entendeu? Acontece. Bom, vamos falar da corrida, né? Adalto, nessa corrida aí, nessa dinâmica de corrida, né? Quem melhor entre Baku e Canadá? Ficou todo mundo esperando, né? Para ver como é que ia ser e tal, principalmente a Mercedes, mas a Mercedes a gente vai falar especificamente daqui a pouco. Como é que foi essa melhora ou piora dos caras entre Baku e Canadá? Que deixa, hein? Que deixa espetacular. A gente combinou aqui, tá, pessoal? Nós vamos falar aqui. Vai. A gente tem aqui um comparativo das 10 melhores voltas de cada piloto de Baku e de Canadá, né? Então, vocês devem... Põe na tela aí, editor. Põe na tela aí, Anota aí para o Spielberg saber. Tá aqui. O que a gente vê é que em Baku, o Verstappen fez as melhores voltas, né? As 10 melhores voltas dele,
Desculpa, o Pérez. Tô louco, tô louco. É o Verstappen. O Verstappen e o Pérez tiveram as 10 melhores voltas. O Verstappen em primeiro, o Pérez em segundo, meio segundo a diferença do Verstappen por Pérez. O Verstappen meio segundo mais rápido. E depois começa a vir muito para trás o resto, né? Por exemplo, o Russell ficou a 9 décimos, o Hamilton também a 9 décimos, né? O Russell ficou 854, o Hamilton 972. Depois você tem o Tsunoda, ficou a mais de 1 segundo atrás, e aí só vai aumentando, né? Para trás só vai aumentando, e o Latifi 3 segundos e meio atrás. Olha lá, olha o hater do Latifi. 3 segundos e meio atrás. Então isso aí, esse quadrinho aí é bom dá até para comparar os companheiros de equipe, inclusive, né? Você vê que, como, por exemplo, apesar de o Hamilton ter parecido que foi muito mal lá em Baku, você vê que ele estava 1 décimo só mais lento do que o Russell. Não chega... 1 décimo, exatamente 1 décimo mais lento que o Russell. Dá para comparar o Tsunoda com todos eles. E aí a gente vai para o Canadá, onde a gente pode ver uma melhora absurda, por exemplo. Primeiro que o Sainz foi o que teve o melhor ritmo de corrida no Canadá. Né? Apesar de ter chegado em segundo, ele teve o melhor ritmo de corrida no Canadá. Muito próximo do Verstappen. O Verstappen não dá nem décimos, são centésimos atrás só. E aí a surpresa, né? Que ninguém esperava, que a Mercedes passou de 1 segundo praticamente de diferença, ela passou para menos de 4 décimos. Hamilton foi 3 décimos só mais lento do que o Sainz, que foi o melhor. Então, de uma corrida para outra, a Mercedes foi de 1 segundo para menos de 4 décimos. Então, ela ficou 0,30. Ela ficou 3 décimos e meio atrás só da Ferrari, que teve o melhor ritmo de corrida. Então, é uma melhora muito grande. Ainda não é possível você, com um carro 3 décimos mais lento, vencer corrida, a não ser que tenha alguma circunstância que te ajude, mas não é mais aquela montanha, aquele Monte Everest, porque 1 segundo é um Monte Everest. Um pouquinho mais que isso, começa a tomar volta. Então, foi uma melhora, eu achei uma melhora impressionante, né? E já tinha visto isso eu peguei hoje, né? Mas eu já tinha visto isso durante a corrida, é só fazer conta. O Hamilton chegou 7 segundos atrás, eles tiveram aí lá 17 voltas, né? A bandeira, que saíram todos praticamente juntos. Entendeu? Então, dava para fazer uma continha, dava um pouquinho menos de 4 décimos. Aí eu fui ver se era isso mesmo, fui confirmar, e é isso mesmo. Né? O Leclerc não dá para contar muito, ele está meio segundo atrás aqui, mas ele, como largou em último, ele foi muito atrapalhado durante a corrida, né? Ficou preso, né? Ele ficou preso um dia atrás do Ocon, né? Que realmente matou ele. Porque se ele passa o Ocon, como, por exemplo, o Russell passou, o Russell passou o Ocon na 3ª volta da corrida. Não foi na primeira? O Russell... não, foi o Mick Schumacher que ele passou na primeira volta. O Russell passou na terceira, antes de abrir o DRS. Sim. E abriu o DRS, ele passou antes, lá no grampo. Ele veio e fez aquela chicane antes do grampo muito melhor do que o Ocon, e passou ele na freada do grampo. Os dois com pneu igual, 3 voltas de corrida, sem DRS, nada. Depois eu vou até pedir um tempinho para falar do Russell, viu? Sim, vamos falar daqui a pouco da Mercedes, Então, a gente fala. Então é isso aí. Agora, eu não quero ficar falando aqui mais meia hora sozinho. que vocês... Não, você vai falar sozinho aí, ué. Não, eu queria saber o quê? Aí eu já perguntando para o Fábio também. Ok, vimos que teve uma aparente aproximação aí da Mercedes para os outros pilotos, né, que estavam à frente do Baku,
Canadá. Mas também tem uma questão que tem que ser considerada, que a pista do Azerbaijão é maior, né? Assim, então, você acaba, como eu vou dizer assim, você tem mais pontos para perder tempo. É isso que eu queria colocar, né? Mais pista. O Azerbaijão é uma das maiores pistas do calendário. E tem mais tipos de curvas, né? Não sei, o que eu tô querendo dizer, talvez tem que esperar mais corridas, né? Para bater o martelo aí, né, Fábio? Eu também acho, eu concordo com a sua análise, Bruno. Assim, eu acho que o que eu observei da Mercedes, eu usei alguns parâmetros um pouquinho diferentes, dos tempos de volta totais, né? E dos ritmos. Eu gosto muito e eu costumo, sempre que tenho um gráfico minimamente compreensível, porque tem uns que você tem que passar horas tentando decifrar. Chamar a NASA. O Adalto deve passar por isso também. Mas às vezes quando eu esbarro em alguns gráficos que são bem fáceis de ver e tem alguns perfis que cobrem Fórmula 1, que fazem bem didáticos, eu acho muito legal. E eu costumo estar sempre colocando lá no meu Twitter, né? E é o gráfico de tempos totais, o ritmo de volta que vai fazendo a linha. Por exemplo, o piloto vai melhorando o ritmo de volta, a linha vai subindo ou descendo, de acordo com o critério do gráfico. E tentando dar uma analisada nesse tipo de informação, o que eu achei interessante da Mercedes foi que ela tinha mais velocidade, ou uma velocidade mais equiparável, tempos de volta mais equiparáveis a Ferrari e Red Bull, no final dos instants. Então, isso indica uma possível preservação de pneus, que é uma coisa muito circunstancial do Canadá, cada pista é de um jeito, né? A gente tem que colocar um fator no Canadá que é crucial, que é o fato da chuva ter lavado a pista no sábado, ou seja, os caras entraram para a corrida domingo com a pista verde, e a pista verde consome muito mais pneus. O Verstappen já estava reclamando de graining, com menos de 8 voltas, no rádio, tem esses rádios, com menos de 8 voltas. Por isso, acredito eu, ele até para no primeiro safety car virtual, porque ali era muito cedo, para quem iria fazer a tal dita uma parada só. Então, a abertura para fazer 2 paradas já estava no jogo, já estava nas cartas. E o Hamilton pararam. O Hamilton também parou, pararam os dois, o Tsunoda e mais um, eu acho que o Latifi, enfim, mas dos principais pararam só esses dois. Então, o Bruno, a gente tem que considerar que no final da corrida, quando o próprio Hamilton fala, né, teve um momento ali que eu achei que eu podia acompanhá-los e não podia. Os dois estavam queimando pneus, Verstappen e queimando, entre aspas, né? Mas estavam ali numa briga ferrenha. Estavam usando tudo do pneu, tudo do carro, tudo. Por isso que eu falei no começo do programa, eu acho que as 16 voltas, quem puder reveja os traçados sendo feitos na saída do hairpin, que é a curva 10. É o primor, assim, é o principal do cara que não podia errar. Se ele errasse ali uma escapadinha, aquela, até me fugiu o nome, né? Aquela quando o piloto dá aquela acelerada um pouquinho a mais e o carro dá aquela escorregadinha, uma daquela ali, o Verstappen, para mim, perderia a posição. E o Sainz também, depois eu vou falar do Sainz, né? Acho que o Sainz também jogou fora uma oportunidade, embora sem querer dizer aqui que ele tinha que ter ultrapassado, mas refletindo sobre o final de semana inteiro. Então, Bruno, mas como o assunto é Mercedes, eu acho que tem um ponto da Mercedes que a gente já esbarrou aqui no Loucos. Hoje eu esqueci, a correria foi tão grande que eu esqueci de trazer o Rubinho. Cadê o Rubinho? O Rubinho está escondidinho ali, depois eu pego ele. Mas você lembra que na semana passada a gente falou, né, que a Mercedes não estava tendo o porpoise, ela estava tendo o trepidar do carro, que é diferente daquela questão do ar que estola. E isso ficou muito claro. E o Jenson Button fez uma observação bem após a corrida, quando ele estava conversando com o Toto Wolff, em que ele fala, eu percebi, um nível que eu nem almejo chegar. Mas respeito, porque o Jenson Button conhece não só de Canadá, como de pista seca, molhada para seca no Canadá. Tem uma história legal dele ali. E ele fala para o Toto Wolff, eu percebi que o seu carro, olha o nível, eu percebi que o seu carro sentia muito menos a vibração nos trechos novos de asfalto de Montreal. Ou seja, nas partes em que a pista, se você vê a volta do alto, você vê que tem várias partes recapeadas. Não sei, acho até que foi antes de 2019. Não sei se foi depois, não. Porque parou muito ali por causa da pandemia. Ou seja, Bruno, o que eu estou querendo dizer? A Mercedes tem ainda uma ultrassensibilidade à trepidação, à condição do asfalto, que arrebentou a Mercedes em Mônaco, porque trepidava muito, e lá nem tem alta velocidade assim. Arrebentou no Azerbaijão, porque arrebentou para todo mundo. No Canadá, parece que lidaram bem com essa parte meio média para lá, média para cá, mas eu acho, Bruno, que tem tudo para irem muito bem Silverstone.
Porque Silverstone é planinha, Silverstone e tem as curvas de alta, onde a Mercedes foi bem em Barcelona. Então, Bruno, até agora a minha avaliação da Mercedes ainda são muito sensíveis, podem mostrar que resolveram em corridas aí para frente, mas a sensibilidade ao kick ficou muito clara, alguns jornalistas citaram, e o Button, para mim, foi preciso. E quando ele fala isso pro Toto Wolff, a cara do Toto Wolff, assim, o Toto Wolff chega até a apontar o microfone como se estivesse apontando o dedo para ele, a cara do Toto Wolff é exatamente isso. Você tocou exatamente no ponto em que a gente estava observando, essa questão da pista, da qualidade do asfalto, que eu acho que vai fazer muita diferença. Isso porque a Mercedes amoleceu a suspensão. Amoleceu e levantou o carro, né? Ela levantou o carro e amoleceu a suspensão. Então, tá melhor do que estava antes. Sim, tem uma reportagem. Vocês falaram que o Azerbaijão é muito grande, muito maior que o Canadá, então tem mais tempo a perder. É verdade. Só que em Mônaco, a Mercedes foi muito pior que no Azerbaijão. O ritmo de corrida da Mercedes foi mais de um segundo mais lento do que foi no Canadá. No Azerbaijão, em Mônaco, é metade do Azerbaijão, né? É a menor pista da Fórmula 1. Eu acho que isso tem mais a ver com o kick aí, com o trepidar da ondulação da pista, mas eu achei que a Mercedes melhorou nisso também. Sobre Silverstone, pra vocês terem uma ideia, eu vou pôr uma grana, tanto no Hamilton quanto no Russell. Você tem sobrando, né? Quem tem sobrando pode botar. Eu vou pôr uma graninha neles. Muito bem. Fala aí, Adalto. Vamos aproveitar que a gente está falando da Mercedes. Fala aí dos carros da Mercedes. Você notou uma diferença, né, no acerto deles? Isso. Eu sabia que eles estavam com um acerto diferente, mas a gente fala, as pessoas acham que a gente está sempre querendo dar alguma desculpa para alguém, né? Não, é informação, né? Informação. O Russell foi com mais asa, não foi, Adalto? Isso. Então nós temos aqui essa imagem que vocês devem estar vendo na tela agora. Na corrida, tá o Hamilton e o Russell. Dá para ver claramente que eles estão com acertos diferentes, acertos aerodinâmicos diferentes. Fora alguns detalhes que é mais difícil perceber, olha a asa traseira dos dois, né? E o Hamilton está com muito menos asa traseira que o Russell. Isso se refletiu, inclusive, na tocada deles, que eu assisti a corrida inteira essa madrugada em câmera on-board, né? Depois fica cansado. Depois chega aqui e fala assim, tô cansado. Aí a gente não sabe por quê, né? Adalto, só para você continuar, isso para mim interferiu no risco que o Russell fez no qualifying. Porque com mais asa, na corrida, ele teoricamente seria prejudicado e ali justificava até mais ele jogar tudo para pole. Só para fazer esse parênteses. Mas aí é opinião minha, não é informação, aí é opinião minha. Não, é isso mesmo. Por isso que ele tentou isso. Ele tinha mais downforce, entendeu? Sim. Por isso que ele tentou. Eu achei espetacular essa tentativa dele. E ele que pediu, né? Tem o rádio dele pedindo. E depois, quando ele vai entrar no box, o engenheiro pergunta, ele confirma, não, eu quero slick. Entendeu? Então, ele deu uma entrevista falando que lembrou da Williams na Rússia. Quando ele arriscou e largou em terceiro, ele fez basicamente isso. Então, é isso mesmo. Então, o que eu queria falar um pouquinho agora é do Russell, né? Porque é o seguinte, eu fiquei muito tempo na onboard do Russell. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Russell está no mesmo nível, pelo menos no Canadá foi, do Hamilton e do Verstappen. O Russell é o futuro campeão. A tocada dele é espetacular. É precisa, tirando tudo do carro, sem destruir o pneu. É impressionante a tocada desse moleque. Sem um erro, você pega 10 voltas, não tem um micro erro em 10 voltas que você olhando, não comete nenhum erro, entendeu? É impressionante como ele é inteligente, como ele fazia aquele grampo de uma maneira... Olha, o melhor de todos, na minha opinião, fazendo... Ele fez 3 ultrapassagens ali, Adalto, que o perfil da FIA no Twitter, não sei se vocês viram, até colocou as 3 na mesma imagem, até divertido, né? Porque fez 3 ultrapassagens no grampo. Eu tô pasmo com esse moleque, a gente sabia que ele era bom, tudo também achava... que a gente tinha comentado aqui que a gente precisava ver ele em corrida, né? Porque em classificação ele meio que já tinha provado que era espetacular. E na Williams era natural toda a dúvida, né? Porque a Williams era Williams, né? Agora ele tá realmente... Mas enfim, continua. Impressionante a confiança que ele tem nele mesmo, entendeu? Que ele tem no carro, como ele não destrói pneu, como ele faz um traçado... Para mim, o traçado mais bonito de todos
é o dele. As tangências de curva, onde ele freia, sempre ele faz diferente as curvas. Quando, por exemplo, tem uma reta logo depois dessa curva, ele faz ela diferente quando não tem uma reta, de quando tem uma retinha pequena, né? O jeito que ele entra numa chicane, por exemplo, entendeu? Por exemplo, na curva 1 ali, ele freava lá no Deus me livre, porque logo na curva 2 é logo a seguir, não tem um espaço para acelerar ali. Então ele fazia muito rápido aquela curva 1, talvez mais rápido de todos, até que o Verstappen, que estava na frente, né? E aí ele freava na curva 2, ele freava um pouquinho antes dos outros, para poder reacelerar antes, e ele já punha a direção reta. Todo mundo acelerava com a direção meio virada, então você não pode acelerar tudo, porque senão você perde, né, a traseira. Uhum. Quando ele fazia a tangência um pouquinho antes, um pouquinho depois, tardia, e ele já deixava o volante reto, já cravava. Eu estou impressionado com o moleque. Ele realmente ele é um avião, ele é futuro campeão. Quando tiver carro, olha, o Hamilton vai sofrer muito com isso. Deixa eu perguntar então agora. Vou perguntar para vocês dois. Vocês acham que nesse ano, depois de já estamos aí com o quê? 9 corridas? 8, né? 9. Já dá para dizer que ele está melhor que o Hamilton? E esquece a pontuação, né? Porque a gente já falou aqui de toda a questão da Mercedes e tal. Mas dá para dizer que ele está melhor que o Hamilton? Quem? Os dois. Eu acho que não, vou dizer por quê. Eles não foram em nenhuma corrida com o mesmo carro. Tá. Em nenhuma corrida. Só na primeira. Só lá no Bahrein. Depois da primeira corrida, eles fizeram reunião lá na fábrica, durante a semana lá, e os dois falaram, esse carro não vai dar. Uhum. Esse carro não tem como. O carro é muito ruim, o carro pula demais, o carro não aquece o pneu. Depois que aquece o pneu, a gente não consegue manter na janela do pneu. Ou o pneu esfria de novo, ou esquenta demais, a superaquecimento. Esse carro não dá. Então, foi decidido ali, com o Hamilton dizendo que ele faria. Tem um caminho que a gente, quando projetou o carro, a gente quer traçar. Uhum. Mas vocês estão dizendo que o carro não tem jeito, a gente pode ter um caminho B. Um C, um D. Só que colocar isso nas costas do moleque que acabou de chegar lá e queimar o moleque totalmente, ia ser muito ruim. Então, o Russell ficou com um acerto que a equipe achou melhor e o Hamilton fazendo acertos alternativos. Inclusive nessa corrida, como nós acabamos de mostrar agora há pouco nas imagens, né? Podia não ter dado certo esse acerto do Hamilton aí. Deu certo. Tanto é que nas 17 voltas finais, 16, 17, o Hamilton abriu 4 segundos do Russell. Então deu certo, mas podia não ter dado. O Hamilton podia ter ido com mais downforce do que o Russell e seria um acerto pior, entendeu? Então aí você mostra como a Mercedes está fazendo experimentos. Entendeu? Porque se o Hamilton fosse com o acerto da equipe, ele estaria igualzinho do Russell. O carro dele não estaria com menos downforce. Porque eles acham que o Hamilton foi com muito pouco downforce. Entendeu? Eles acham que isso é pouco downforce. Eles vamos tentar, porque o carro normal não tem condição, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Então, eu acho que ainda não dá. Na hora que eles definirem alguma coisa, na hora que acertar esse carro, ou não, esse carro não vai mais ter jeito, nós vamos mudar o conceito para o ano que vem, e os carros forem iguais para a pista, eu acho que é mais fácil a gente ter essa certeza se o Hamilton se o Russell já está melhor que ele ou não. E aí, Fábio? Vamos lá, Bruno, assim, eu vou mais ou menos na linha do Adalto, mas eu vou tentar ser mais filosófico do que ele. Eu acho que tem essa questão do acerto. Eu fui perguntado isso, eu acho que esse tipo de pergunta é muito boa, porque a gente tem que pensar, né? Pergunta que a gente tem que pensar é muito bom, né? Existe uma diferenciação dos carros, existe.
mas todos os pilotos de todas as equipes correm com carros iguaizinhos? A gente tem isso, acontece isso em diversas situações e a gente não fica sabendo. Nós temos os holofotes na Mercedes, porque são os super campeões que estão andando mal. Mas, por exemplo, a gente teve nesse final de semana no Canadá a Ferrari partindo de estratégias por causa da questão dos motores. O Sainz com mais asa e o Leclerc com menos asa. Essa questão das asas, gente, que a gente falou ali, o Adalto citou a questão da foto, ela está decidindo o jogo. Para mim foi o decisivo no Azerbaijão. Os jornalistas estão ali, os experientes que estão na pista, já na sexta-feira, para cravar a diferenciação, quem foi com qual, quem mudou de qual para o FP1, para o FP2. Então isso é importante as pessoas ficarem ligadas. É importante o ouvinte que gosta de tentar dissecar, né, que é o nosso grande trabalho em 2022, tentar dissecar Red Bull versus Ferrari, ou Mercedes também, ficar de olho nisso. Então, Bruno, voltando aqui para a Mercedes, porque eu sou um respeitador de pauta. Claro. Tem as diferenças? Tem. Acho, e algumas provas, pelo que eu pude ver ou ler, eles acabam até convergindo mais para o domingo. Não é necessariamente todas as provas em que eles estão correndo com acertos ultra diferentes, mas isso te atrapalha na sexta-feira. Se você passa a sexta-feira treinando uma coisa que você não vai usar no domingo, já te atrapalhou, já influenciou o seu final de semana. Então, eu acho que assim, essa questão, digamos assim, mais filosófica, não pode tirar o brilho do Russell, não pode, porque é perigoso. De jeito nenhum. É perigoso as pessoas dizerem só está ganhando do Hamilton por causa dos acertos. Não, os acertos podem estar influenciando, por exemplo, na batalha do qualifying, pode estar influenciando, sim, no desenrolar de uma outra corrida, lembrando que o Russell tem 2 corridas em que ele chegou à frente do Hamilton, porque o safety car pintou na hora que ele precisava, exatamente na hora, que são Arábia Saudita e Miami, se eu não estou enganado. Austrália e Miami. E Arábia Saudita também, 3 Arábia Saudita é o Hamilton que não entra, Arábia Saudita pelo outro caminho, né? Isso. Aliás, o Alonso perdeu por 2 metros a entrada do box. Aconteceu com o Alonso, que aconteceu com o Hamilton lá na Arábia Saudita. Por 2 metros ali. Muita gente falou, poxa, como é que a Renault não parou o Alonso? Numa foi por opção, na volta 8, só 4 pararam, e a segunda ele tinha passado, mas depois eu acho que a gente vai falar do Alonso com um pouquinho mais de calma. E se não falarmos também, a culpa é do âncora, que é quem manda aqui na pauta. Mas então, Bruno, assim, eu acho assim, filosoficamente falando, o maior elogio que você pode fazer para o Russell é que ele está andando pau a pau com o Hamilton. Uhum. A gente pode não conseguir destrinchar o mais rápido por essa questão dos acertos, mas eles estão pau a pau, isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Basta ver o que o Russell está fazendo nas provas, a postura do Russell. O Jenson Button brinca, né, que o Russell gosta de fazer reunião sobre reunião com os engenheiros. Vamos fazer uma reunião, não é a respeito do carro, é a respeito da reunião sobre o carro. Insuportável. Não, mas ele é muito inteligente. O Bruno, é impressionante porque esse moleque é inteligente na pista. Guiando o carro atrás dos outros. Eu tô falando brincando, porque eu eu tenho um certo trauma de reuniões. Moleque, eu tô pasmo, meu. Bruno, então assim, só para terminar, é sempre uma coisa que eu acho muito importante, que eu já falei aqui no Loucos. O carro, quando não está no seu ideal, a equipe não está onde ela acha que está, o confronto entre companheiros de equipe é outro jogo, é outro tipo de jogo. Rosberg já falou muito bem sobre isso. Você numa reunião em que ele falava, né, na reunião da Mercedes, ele contra Hamilton, naquela fase da Mercedes, os caras tentando esconder o máximo. Quando o carro está lá atrás, você vai esconder do cara por quê? Aí você vai trabalhar em conjunto com o outro. Lógico. Então, a gente viu Alonso e Button na McLaren, que não existiu rivalidade, porque não existiu competitividade na McLaren, não existiu. O carro andava lá em 2015, 2016, o carro era lá no fundo. Eu nunca comprei o tal do Sainz acabou com o Leclerc em 2021, porque ali era outra situação, justamente uma situação de uma equipe em recuperação, e foram poucos pontos. Olha o que está acontecendo com o Leclerc e o Sainz nesse ano. O jogo é outro quando o carro está lá na frente. Então, Bruno, para não responder nada e dizer, não vale, não podemos olhar porque o carro está ruim. Não, podemos. A maior prova de capacidade do Russell é que ele está andando pau a pau com o maior piloto que eu já vi. Então, isso para mim não tem elogio maior
para se fazer para o Russell, independente dos acertos que estão sendo diferentes, mas que vão convergindo. Algumas corridas foram extremos até no domingo, mas eu acho que na maioria das corridas eles começam a sexta-feira bem diferente. No Canadá, agora ou foi no Azerbaijão? Acho que foi no Canadá. O Hamilton correu com um buraco assim, ó, parecia uma letra C no assoalho. Depois deixou de usar, ou seja, eles vão convergindo. Isso influencia? Influencia. 1 décimo para lá, 2 décimos para cá. Mas tá pau a pau. Não há como negar que tá pau a pau. Esse buraco no assoalho é ridículo, hein, meu? Tosco. É coisa de túnel de vento, coisa de CFD, né, Adalto? Tem que testar, eu não acredito que aquilo ali foi um chute, alguma base os caras têm. Algum porque momento... os assoalhos, a Renault correu com um assoalho em Imola, que era quase que uma onda assim do mar, parecia o desenho do asfalto, um lugar que o Bruno conhece muito, que é o calçadão de Copacabana. O asfalto fazia até assim, o Mick Schumacher até fura o pneu, vocês lembram? De tão pontiagudo. Então esses buracos, Adalto, eles são ali meio que tentativa e erro no caso da Mercedes, né? Bom, Adalto, antes da gente falar aqui dos outros pilotos, né? Você queria comentar alguma coisa sobre o ritmo de corrida dos pilotos nesta corrida? Isso, nesta corrida. Que programa ensaiadinho. Não, é impressionante. Olha, que programa ensaiadinho. Eu fico com pena do Bruno Aleixo, que está sendo obrigado a seguir ali a pauta obrigatória do chefe. Não, é legal ver isso aqui, né? Porque deixa de ser chute. A gente tem também um quadrinho aí, né? Que você pode parar aí, o confrade que está assistindo a gente, dar um pause aí e ver o ritmo de corrida de todos eles. Esse aí que você está vendo agora não são as 10 melhores voltas. É o ritmo de corrida nas 70 voltas, né? Que você vê também como é que estava o ritmo de corrida de todos os pilotos. Dá para comparar com a corrida passada, dá para comparar os pilotos, os companheiros de equipe, né? É interessante isso, né? Porque você vê que aí dá para ver também como a Mercedes melhorou de novo, né? Bastante. E como o Verstappen e o Sainz estavam próximos. E o Sainz, inclusive, com um ritmo de corrida melhor que o do Verstappen, né? O Sainz realmente ele pecava no grampo. Onde pecou também o Leclerc atrás do Ocon, né? O Leclerc, se não tivesse perdido aquelas 300 voltas atrás do Ocon, o Leclerc poderia ter chegado em segundo, eu acho. Né? Olha, polêmica, afirmação polêmica. Porque quando largou, né, faltando as 17 voltas, o Leclerc estava na posição que ele chegou, né? Ele estava em quinto. Então, ele só tinha que ir para cima do Russell, não conseguiu passar o Russell. A gente está o pessoal falando do Sainz. O Sainz perdeu a corrida. Esquecem de falar do Verstappen. Que o Verstappen errou muito. Monstro. O Sainz não passou o Verstappen porque ele fazia mal e o Verstappen fazia bem demais o grampo. Acelerava ali no Apex. Impressionante. Então, o Sainz ia começar a acelerar um dia depois. O Verstappen dava uma estilingada que era impossível, nem com DRS, se tivesse DRS na reta inteira, o Sainz não ia passar. Vamos falar dessa parte, então, para a gente poder já entrar nessa análise aí do vencedor, segundo colocado. Sainz versus Verstappen, né, que foi a disputa, né, do final de semana. Verstappen chegou em primeiro, com o Sainz em segundo. Quando entrou o safety car, o Sainz trocou pneu, então largou o Verstappen com um pneu de 6 voltas, né, a mais do que o Sainz. Em tese, o Sainz estava com uma vantagem, né, mas não conseguiu passar. Então a pergunta, né, para a gente trazer essa pauta foi mais uma vitória do Verstappen ou mais uma derrota do Sainz? Eu coloco meio a meio para cada um aí, porque não pode tirar o mérito do Verstappen. O Vespa guiou muito, não cometeu um erro com o Sainz atrás dele, fazia muito bem a chicane antes do grampo e o grampo, que é os dois lugares que você tem que fazer direito para não tomar ultrapassagem. Porque os pontos de ultrapassagem são na freada do grampo, na freada lá para a chicane, a última chicane, né? E na curva 1. É onde o Vespa abria do Sainz todas as vezes, entendeu? Porque o Sainz entrava naquela chicane última antes do grampo, entrava muito forte naquela chicane, saía fraco naquela retinha que tem até o grampo,
Então o Vespa já abria naquela retinha, né? Aí o Sainz freava lá dentro e matava a saída da curva. E o Verstappen, no resto da pista, não tem onde passar. O Verstappen estava fazendo como ele queria, sem se apavorar, nada. Quer dizer, um cara que sabe ganhar corrida, entendeu? Não é que as corridas, não é que tem o melhor carro, caiu no colo. Não, nada disso. O cara sabe ganhar corrida. Eu acho isso. E aí, Fábio, e essa pergunta capciosa? Se foi mais uma derrota do Verstappen ou mais uma vitória do Verstappen ou mais uma derrota do Sainz? Bruno, vamos lá. Do Verstappen, né, eu meio que falei na abertura, né? Eu acho absolutamente um privilégio ver esse cara pilotar, porque ali era muita precisão, porque o Sainz estava muito em cima. Aliás, justiça seja feita, né? Essa briga só durou por causa do DRS. O DRS trazia o Sainz para perto, porque se não tivesse a chance do Verstappen abrir, era grande, era maior. Aliás, outro dia teve um ouvinte que cobrou isso. Quando o DRS funciona, vocês têm que falar. Aí, tá falando aqui. Falamos. Aos 45 minutos aqui do programa, o Fábio Campos está dizendo que o DRS funcionou. Para de encher o saco. Olha como ele tá bravo. Mas nem é a primeira vez. Nós já falamos aqui que tem retas em que ele, do jeito que ele está configurado atualmente, ele ajuda. Eu já citei a reta Wellington de Silverstone, que está chegando. Já citei a reta da Hungria. Tem locais em que ele precisa ser discutido e ajustado. Eu sempre falo isso aqui. Mas, enfim, nessa corrida não precisamos discutir muito sobre ele, felizmente. Mas ele até fez esse papel, porque a minha impressão, uma das coisas que mais me deixou intrigado nesse final de semana, a reaceleração da Red Bull está melhor do que a da Ferrari. A saída de curva, que é onde a Ferrari tem sido melhor que a Red Bull em todas as corridas, até nas que ela perde. E isso eu confesso que eu ainda não consegui ter aqui uma informação material para trazer para o ouvinte. Mas até o GPS analisado mostra que a saída de curva da Red Bull estava superior à da Ferrari, que é a primeira vez no ano, praticamente. Então, Bruno, a genialidade do Verstappen não pode ser ignorada, porque, eu repito, 16 voltas de extrema pressão, no sentido de um errinho pequeno, não é pressão de sair errando, rodando. A gente já sabe que o Verstappen não é assim, não é disso. Mas era alargar o hairpin, era não sair bem da 8 e 9, que é a chicane antes do hairpin. Era uma dessas para o cara perder a posição. E ele não perde. A respeito do Sainz, Bruno, eu também até tuitei sobre isso. Eu gosto de tomar muito cuidado, porque eu tenho uma ojeriza ao jornalista que da cadeira, do conforto do sofá, do copinho d'água, deixa eu até mostrar aqui, do copinho d'água. Vamos se hidratar, pessoal. Do conforto, vamos se hidratar. Do conforto do sofá, diz que fulano tinha que ter feito isso, fulano tinha que ter ultrapassado. Eu morro de medo de soar como esses caras. Não vou dizer aqui que ele tinha que ter ultrapassado, porque a condição ali ele tá vendo. E a gente tem que entender, os caras são os melhores do mundo. Certamente ali o cara tá tentando usar a bateria de uma maneira diferente, o cara tá tentando fazer um traçado diferente, o cara tá tentando utilizar mapeamento do motor dentro do que ele pode ali, porque hoje em dia isso é muito engessado, mas enfim, é aceleração, o cara tá tentando fazer alguma coisa o cara tá tentando fazer e não consegue. Agora, filosoficamente, de novo... Eu discordo do Fábio, mas tudo bem, vamos lá. Os pilotos tentam. Você acha que os pilotos não tentam? Eles tentam. Só que alguns tentam de um jeito, outros tentam de outro. Mas tentam. Eu acho que a gente não pode achar que a gente sabe mais do que os caras. Esse é o meu ponto. Agora, o que eu estou dizendo é que o Sainz falhou. No sentido do final de semana geral, Bruno. Filosoficamente falando de novo. Porque num final de semana em que o Leclerc está fora da disputa, o Leclerc já entrou no final de semana fora da disputa, é o final de semana que o cara tem que dar um jeito. Ele tem que dar um jeito. Era o final de semana que, se ele ganha, ele muda o jogo. Não muda o jogo no sentido de título, mas ele muda agora sou outro aqui dentro dessa equipe. Na hora em que ele chega no final pressionando o Verstappen, eu vi muita gente dizendo, a gente não estava vendo nem isso. É bom ver o cara fazendo isso? Ok. Há uma evolução, tem gente que acha tem gente até que diz que tecnicamente ele deu um salto nesse final de semana na compreensão com o carro. Mas é aquilo que eu falo, né? Falei do Vettel na Hungria o ano passado. O nome do jogo não é pressionar o adversário. O nome do jogo é ganhar do adversário. É passar o adversário. E isso ele não conseguiu fazer. Não, para mim, no final de semana, eu não estou nem falando das 16 voltas finais, mas no final de semana todo, era a chance que ele tinha de falar, olha, eu vou matar no peito aqui sem o Leclerc e vou botar isso para mim.
ele mostra que está abaixo. E uma última coisa, Bruno, os qualifies dele têm sido desastrosos. Desastrosos. Mônaco não, mas Azerbaijão, Espanha e Canadá, você vê os erros dele na última volta do qualifying dele. São nítidos. O Azerbaijão foi um horror, um monte de erro, você vê. Você pode ver na câmera on-board dele. Nesse qualify, ele vinha muito bem até na última curva, ele jogar tudo fora. Ele perde completamente a chance da pole na última curva. Então ele tem errado. Em Barcelona ele era primeiro na primeira saída do Q3, depois não consegue converter. Ele está abaixo, Bruno. Ele está abaixo dos seus pares, embora tenha feito uma corrida digna no Canadá. Mas para mim ele está muito abaixo. Eu dando a minha opinião aqui, achei fraco. Achei o Sainz fraco no Canadá. E não é porque não passou, não. É porque eu acho que nem ameaçou. Mas acho que ameaçou. Às 16 voltas ele ameaça, né? O Sainz andou próximo. Não teve que mudar o traçado uma única vez. O Sainz chegou próximo do Verstappen por causa do DRS. Senão era luneta, meu amigo. Era luneta que ia tomar. Eu achei fraco. Assim, eu concordo com você. Eu acho que nesse final de semana em que o Leclerc estava lá atrás, era a hora do cara fazer a virada, né? Era hora de matar no peito, era. Para mim não fez. Para mim ele sai com a moral ainda baixa, tanto dentro da equipe. A equipe incentivou depois no rádio, a gente falou, bravo, não sei o que e tal, mas eu acho que lá dentro, falei, pô, cara, falhou. Eu não acho que tenha sido um final de semana ruim necessariamente. Não é ruim. É aquilo que eu tô falando, tem que nivelar por cima. E os caras com quem ele tá brigando estão lá no teto. Os caras estão disputando o título mundial, então... Eu acho que o Sainz melhorou em termos de entendimento do carro. Eu acho que ele melhorou, mas eu acho que ele não entendeu bem a pista, entendeu? Então, eu acho que esse é o problema. Ele cometeu alguns erros, inclusive esse na classificação, do que o Fábio falou, por não entender bem a pista. Então, eu acho que foi isso. Mas isso aí é aquela coisa. Quando a gente começa a ficar procurando motivo... dessa vez não foi por causa disso. Dessa vez não foi por causa daquilo. Dessa vez não foi por causa... Aí você já vê que o cara... Porque o piloto mesmo, o cara que é bom, que vai ser campeão... A gente está falando do Russell aqui há pouco tempo. Senta no carro, não importa a pista, meu amigo. Vai lá entendeu? E arruma um resultado. Bruno, é o que vai tirar o Pérez da briga pelo título. Exatamente. Chegou numa pista e não conseguiu manter o mesmo nível. Não manteve o mesmo nível. Então... No meu entendimento, você deu o exemplo do Russell. O Russell, para mim... Vou falar uma coisa para você. Ele tá na mesma prateleira do Hamilton e do Verstappen. Mas por quê? Porque não sente essas coisas. A gente não fica aqui procurando o motivo porque foi bem, porque não foi bem, porque não vai mal. Ele senta no carro e dá o que tem, entendeu? Não interessa se a pista é difícil, se não tem asa, se tá chovendo. Não interessa. O cara senta no carro e vai bem do jeito que dá. É isso que falta, né? É isso que sobra nesses grandes campeões e que falta em alguns... É o cara que falta alguma coisa, não é o cara que está andando mal. Como, por exemplo, o Ricardo. O Ricardo você pode falar, embora tenha melhorado, mas você pode falar, o Ricardo está andando mal. O Sainz, eu não estou nem dizendo isso no Canadá, em outras pistas talvez. Mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E essa alguma coisa ficou clara para mim nesse final de semana todo. Eu estou falando no final de semana todo. A impressão que me passa é que vai ser mais um daqueles pilotos que você vai chegar lá na frente e falar, pô, esse cara poderia ter sido campeão? Poderia. Mas você entende perfeitamente porque não foi. Porque falta isso, falta aqui. Tem vários exemplos aí, inclusive brasileiros. Agora, dito tudo isso, Bruno, eu acho que vai ganhar uma corrida esse ano. Eu acho que vai. Sim, também. Eu acho que vai. Mas não vai apagar nada dessa análise. Não. Para quem olha mais o resultado. Porque a gente está falando esse negócio da Mercedes, e é importante lembrar, se não é o tropeço de Pérez e Leclerc, a Mercedes teria chegado em quinto e sexto, que é onde ela tem chegado. Embora tenha ali os traços. Que a gente analisou o ritmo de corrida, né? Sim, aí que estão os traços. Aí que está a diferença. Muita gente levou o pódio como, vamos pódio. Calma. O resultado duro claro, foi por causa dos abandonos e do Leclerc, né? Que a gente pode falar agora também, né? Que fez lá a corrida de recuperação, né? Eu não sei, assim, vocês acham que foi boa a corrida de recuperação? Ou faltou alguma coisa? Eu senti que faltou. Achei que poderia ter sido melhor. Eu acho que aquelas voltas que ele ficou ali atrás do Ocon prejudicaram ele muito e ele tinha que ter passado. É a mesma coisa que nós estamos falando do Sainz aqui. Tem que passar. Se vira. Mas o pneu isso. Mas o grampo aquilo. Meu filho,
se vira. Você está disputando um título mundial? Passa. Tem que passar. Imagine Bruno Aleixo ser seu chefe, ouvinte. Imagine você ter esse chefe, Bruno Aleixo. Dessa maneira. Como eu falei no começo, o Russell passou o Ocon na primeira curva que ele chegou, que foi no grampo. Ele chegou lá e passou. Ele não perdeu nenhum tempo atrás do Ocon, zero tempo. Né? O Ocon foi ultrapassado por outros também, lá na reta, que fizeram o grampo direito, entendeu? Então, o Leclerc deixou a desejar, sim. Pelo carro que tem, apesar de... mas o cara largou em penúltimo, chegou em quinto. Sim, a recuperação, se pensar em números, sim, só que a gente não está analisando número aqui, está analisando desempenho, entendeu? Tem carro para mais. Eu acho que o buraco de Ferrari e Red Bull dá para você esperar mais do que isso. Dá para você esperar. Agora, você lembra quando a gente, por exemplo, em 2019, quando o Hamilton tinha algum problema que ele largava lá atrás, aí ele chegava em primeiro e a gente falava assim, mas chegava em primeiro, né? Imagina se ele chegasse em quinto. Eu acho que tem que ser colocado uma coisa aí também, né, Bruno? Duas coisas, né? Primeiro, assim, o vento na reta, isso, claro, que é informação de quem estava lá, né? O vento na reta estava de cauda, assim como no Azerbaijão. Isso meio que amorteceu tanto essa escolha de mais asa do Russell, como não teria favorecido o Leclerc na escolha de menos. É meio que nivela o jogo. Isso atrapalha se o vento vem de frente, a asa faz uma diferença muito maior. Isso, é porque diminui também o efeito do DRS. Né? Isso. É bom a gente deixar isso claro, né? Porque às vezes as pessoas não pararam para pensar, né? Quando a gente eu tenho falado isso aqui no Loucos desde o começo do ano, a gente tem que colocar o vento como um fator, por mais que seja uma coisa invisível, é literalmente invisível. Mas, enfim, esses relatos que vêm da pista a gente tem que pegar. E foi fundamental no Azerbaijão. Tanto que depois eu até coloquei no meu Twitter lá o ranking das 4 melhores ultrapassagens que o perfil da Fórmula 1 gosta de fazer. No Azerbaijão, todas na reta oposta, na reta lá de trás. Que é muito menor do que a reta principal. Então tem esse fator, mas não é dizer que ele foi o que atrapalhou a corrida do Leclerc. Ele é um fator que te atrapalha na sequência. O Leclerc ficou preso lá no que eles chamam de trem do DRS, né? Que todo mundo abre. Isso. E aí não tem efetivo. Não, principalmente depois daquele pit stop lamentável. Também, isso que eu ia falar. Isso que eu ia dizer. Os dois fatores, o segundo era exatamente o pit stop da Ferrari é claramente prejudicial. Isso, porque ele volta embutido no carro acho que é na McLaren, enfim, ou na Haas, não me lembro, mas ele perde para 2 carros e volta embutido em um, sendo que ele perdeu 3 segundos, 5.3, você pode falar 3 segundos porque 2.3 é normal. Então, o erro da Ferrari foi muito também influenciador, porque ele podia estar numa outra posição no final da corrida. São todos fatores, Bruno. São todos fatores. Eu também fiquei com a mesma sensação. Oi? Tem um fator também que, num dos momentos que ele ficou preso no trenzinho do DRS, era acho que o Albon com o Bottas e ele, né? E ele esperando o Bottas passar o Albon. E o Bottas é aquela tristeza para ultrapassar, né? Pelo amor, não sei o que acontece. Ele não ultrapassa, né? Ele não ultrapassa. Ele é ruim de roda. Ele é muito... Mas na hora que ele ultrapassa, o Leclerc aproveita. Aproveita, mas demorou o quê? 5 voltas, pomba? Aproveita de uma maneira até muito perspicaz, né? Para passar lá na curva 1. Então, Bruno, assim, eu faço eu tento fazer aquela equação, né? Regra de 3, sei lá. Se o Sainz, é uma matemática quase burra. É uma matemática de humanas. É uma matemática de humanas que nunca vai dar certo, mas só para o ouvinte pegar o espírito da coisa. Se o Sainz, lembra daquelas frações, está para o número tal, como o outro está. Se o Sainz está para pressionar o Verstappen, o Leclerc, que está andando mais do que o Sainz em todos os momentos, estaria para vencer o Verstappen, talvez. Mas isso é claro que é uma ilação... Apenas uma conjuntura. É claro que isso aí a gente nunca vai saber, porque o Leclerc nem qualifying fez, só fez um pedaço ali para atender a nova regra, né? A adaptação da regra que quando mais de um piloto vai para o fundo do grid, é o qualifying quem decide quem vai sair na frente e quem vai sair atrás. Agora, uma coisa curiosa do Leclerc, Bruno, que a gente agora voltando para o número duro, que não é o mais importante, mas serve para apimentar a discussão. O Leclerc está a 15 pontos do Russell. Olha que coisa inacreditável se você pensar o que é Ferrari, o que é Mercedes, o que é tempo de cada um, o que é ritmo de corrida do outro. O Leclerc estar a 15 pontos do Russell é quase um absurdo. Para os dois, porque é um absurdo de resultados do Russell, que são fantásticos, é impressionante, o cara não chega atrás de 5º lugar hora nenhuma. Há uma efetividade aí que tem que ser analisada também, apesar das situações, safety car e outro quebra, mas há ali uma eficiência, uma eficácia.
e o Leclerc. A árvore de Natal de perda de pontos que é a Ferrari. Porque 15 pontos entre Leclerc e Russell, eu confesso a você, Bruno, para mim é inacreditável. É inacreditável. É isso aí. E aí, Adalto, e o Leclerc? O Leclerc, a mim, me decepcionou, né? Apesar do resultado, né? Porque largou em penúltimo, a mim decepcionou. Tudo bem, teve esse lance da Ferrari, que eu tinha até esquecido desse pit stop, que foi ruim mesmo. Mas isso aí, ele ficou umas 3, 4 voltas só, para passar os caras. No caso do Ocon, ele ficou 30 voltas, entendeu? Então, meia corrida ele ficou. Né? Ficou umas 25 voltas ele ficou. Então, né, aquilo ali, para mim, matou ele, porque eu vi outros pilotos passando, na mesma situação que ele, passando o Ocon sem problemas. Né? Então, não é que... por exemplo, lá no Azerbaijão, era muito mais difícil passar o Ocon, porque o Ocon chegava a 400 por hora no final da reta, ele e o Alonso. Né? A Alpine é difícil de passar, né? Assim, mas aí no Canadá não estava assim. Os caras passaram o Ocon, mas o próprio Leclerc, né? O próprio Leclerc passou o Ocon no final, né? Mas aí já numa outra situação, né? De pneus e tal. Isso. Vários pilotos passaram o Ocon e o Alonso, entendeu? Então, né? Na reta, porque fizeram direito lá o grampo, tudo. Então, eu fiquei meio decepcionado com o Leclerc, mas isso não quer dizer nada. Ele é muito bom, ele é um piloto excelente. Mas, assim, eu achei que faltou um pouquinho, talvez, de inteligência. Talvez ele tivesse um pouco... dá para entender também se o piloto está um pouco ansioso, né? Porque largou lá atrás, quer chegar nos caras, entendeu? Então ele fica um pouco ansioso, talvez não use muito a cabeça e, no fim, acabe fazendo algumas coisas que poderia ter feito um pouco diferente. Né? Mas, assim, foi muito bem, mas não... Ainda o Leclerc, para mim, ele ainda não me convenceu que ele é um super piloto, entendeu? Para mim, ele é um excelente piloto, mas ainda não me convenceu que é super. Né? E uma coisa que o Russell já está me convencendo que é. Entendeu? Com muito menos tempo de Fórmula 1, com apenas 9 corridas numa equipe que não é a pior do grid, né? Então ele já está me convencendo, entendeu? Eu vou prestar atenção nas próximas 2, 3 corridas, vou olhar de novo, mas 10, 15 voltas dele na Cameron Board para eu ter essa certeza. Mas por essa que eu vi, eu já me convenceu que ele guia muito, e não é só guia muito, ele é muito inteligente, porque ele muda a tocada conforme a situação. Ele chega, quando ele está atrás de um cara, de um piloto, ele não está atrás perto o suficiente para ultrapassar na próxima freada, ele tira o carro de trás para ventilar pneu, ventilar freio. Olha onde vai a cabeça do moleque. Tudo isso a 300 por hora. Não é a gente sentado no sofá e falando, ele devia fazer isso. Não, ele faz isso estando lá no carro a 300 por hora. Então ele guia muito com a cabeça, entendeu? Ele é muito inteligente, muito rápido, 0 erro, super piloto. Agora, falando aqui de outro super piloto, né? Esse já convenceu o Adalto há muito tempo, né? Que foi o Alonso, né? O grande Alonso, né? Fazendo mais um bonito aí. Semana passada a gente comentou aqui sobre o Alonso não ter lugar garantido na Renault, na Alpine, enquanto o nosso amigo lá, o Ocon, tem o seu lugarzinho cativo, né? Você acha que depois dessa corrida convenceu, Fábio, o pessoal da Alpine? Eu acho que o pessoal da Alpine já estava convencido até antes. Já todo o encaminhamento do Piastri para Williams para poder ficar com o Alonso, né? Porque se o Alonso vacilasse nesse ano, o Alonso corria mais risco, né, do que o Ocon. Aliás, esse final de semana foi um retrato da Renault em 2022, né? É aquela prova que resume o ano, né? Na relação Alonso-Ocon. O Alonso brilha muito mais, puxa a equipe muito mais rápido, muito mais técnico, faz a corrida sensacional, acontece alguma coisa e o Ocon pontua mais do que ele. Exatamente 2022. Exatamente 2022. E dessa vez ordem de equipe de novo, né? Porque o Alonso ia passar o Ocon e a Alpine falou, não senhor, fica aí. Eu não sei se ele ia passar, o Alonso declarou problema de motor a partir da volta 20, né? Que ele teria tido um problema de motor. Mas ele falou no rádio, eu tô 10 vezes mais rápido. No rádio dele.
Não, o rádio dele, eu estou o final de semana inteiro 100 vezes mais rápido. 100 vezes mais rápido que ele o final de semana inteiro. Aí o cara pedindo a ultrapassagem. Nessas horas o cara merece tomar um não. Eu acho que o piloto que pede para o outro dar passagem também, enfim. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. O Pérez bateu no treino, né? Na classificação, né? E aí tem o rádio, né? Cara, os caras não conseguem fazer nada sem o engenheiro ficar cantando para ele. Você viu, né? Coloca no neutro. Segura a embreagem. Segura a ré. Meu filho, caramba, quem é o piloto? Aí na corrida a mesma coisa, né? O Alonso, eu tô mais rápido. Eu tô mais rápido, meu filho. Passa então, caramba. E aí o Alonso acabou ficando atrás, e aí foi se defender do Bottas e acabou punido, né? Eu, na hora, achei um absurdo essa punição. Falei, que punição absurda. Só que hoje a Fórmula 1 publicou o vídeo das câmeras on-board e aí eu vi o lance desde o início. Eu mudei de opinião, né? Não é que eu mudei de opinião, eu fiquei na dúvida. Eu mudei de opinião. Não sei o que vocês acham. O Alonso... É porque imagina, você tá no lugar do Bottas. Você já é o Bottas que já não gosta muito de ultrapassar. Aí você tá atrás do Alonso. Aí você vem, você abre o DRS, o Alonso vem, joga para cá. Você escolhe a trajetória daqui, o Alonso não chega a fechar, mas ele joga o carro. Aí você, entendeu? Se pega na roda ali, decola, meu filho, vai parar lá na raia olímpica lá de Montreal. Então, não, ele foi punido corretamente. Eu achei que foi correto. Eu mudei a opinião. Eu tinha visto só o final da manobra, que foi ali na chegada da curva. Eu falei, que absurdo. Mas quando você vê a manobra inteira... porque hoje tem a câmera on board, tem ali. Eu já tinha visto até ontem no Instagram, lá do Botequim GP, você vê que no começo da reta ele já começa. Ele dá um zigue-zague ali. Eu mudei muito de opinião quanto a isso. Sim, eu também tenho, por natureza, não ir a favor da proibição das manobras. Né? A minha natureza... e formação jornalística me faz defender que o automobilismo deve ser sempre disputado na pista, sem, claro, o exagero. Eu mudei muito a minha opinião, Bruno. Em Spa 2016, foi na minha frente, eu estava naquela reta pós-Rouge, e o Verstappen dá uma fechada no Raikkonen, cara, mas é que eu pensei assim, é isso que você falou. Por 1 milímetro ele não foi parar lá, e era esse o... Eu acho até que o Verstappen foi punido, eu não me lembro, foi 2016 essa corrida. Que em 2016 o Verstappen teve esse problema em vários, na Hungria também. E eu posso estar também impressionado pelo ao vivo, que às vezes você tem aquele ângulo que te impressiona muito. Mas eu mudei um pouquinho de opinião nessa questão. Eu acho que a mudança de direção ela não pode ser em cima. E a mudança de direção, nem sei se vou até rever a do Alonso, se foi tão em cima, porque quando o cara está já comprometido, digamos assim, antes da curva, na curva é diferente. Mas quando o cara está na reta e o outro muda de direção, pode ser muito perigoso, como o Bruno falou. Então eu vou até rever, porque eu confesso que estou na dúvida, eu também achei na hora, que isso? Mas depois revendo, eu também acho. Agora, o Alonso é impressionante como o Alonso, a gente pode ter, eu tenho, né? Todas as restrições à pessoa, ao caráter, ao que ele é fora da pista, mas o Alonso, não dá para negar que o Alonso brilhando, a Fórmula 1 brilha mais, né? A Fórmula 1 brilha junto. O clima de sábado para domingo era o que o Alonso vai fazer, como se fosse assim, o super largador da Fórmula 1, que não tem ótimas largadas, mas aí o Alonso vai, apimenta, né? Eu vou para cima dele na primeira curva, tem um sabor. O Alonso na frente tem um sabor diferente, não dá para negar. Eu concordo tanto com você que se eu fosse Alpine, eu pagava o erro que eu cometi, pagava a multa pro Ocon, mandava ele embora e punha o Piastri no lugar dele. É verdade. Porque o Ocon já mostrou que ele sabe. É verdade. Né? E não é muito, né? Não é um piloto ruim, mas ele é um piloto mediano. Isso é verdade. Virou um piloto mediano. Virou. Então eu pagaria o erro. Eles não querem pagar o erro por quê? Não querem assumir que errar. Se você não assume que quando você erra, você nunca vai melhorar, né? Então, eles deviam será que eles acham que erraram? Porque renovar 3 anos com o Ocon é francês, numa equipe francesa. Ele ganhou a corrida na Hungria, comercialmente ali, ele pagou muito do investimento, mas eles podem perder o Piastri, Adalto. Tem muita gente que afirma, e eu acho que é confiável a informação, de que o contrato do Piastri é o seguinte: 1 ano fora, ok. 2, ele está liberado do contrato. É como se eles têm que arrumar uma vaga para ele. E ele está encaminhadíssimo para o Williams, eu diria que é 90% certo. Tem gente que fala que é a partir de Silverstone, eu não tenho essa informação, eu tenho a de 2023 em diante. Né? O que, aliás, vai ser
né? Mais um filho de dono caindo. Já falei isso aqui 1000 vezes. Mas, enfim, eu concordo com você, Adalto. Eu acho que o Piastri ali... Mas será também que não há um receio? Vamos jogar o Piastri no lado desse leão? Que tá vendo? Basta um final de semana que ele se irrite, ele já quer tirar o companheiro da frente, né? Como todos os outros são assim também. Né? Eu faria isso, entendeu? Porque quem manda aí é a equipe, entendeu? Alonso, nós vamos colocar o moleque aqui e é o seguinte, quem manda aqui é nós. É estilo Red Bull, né? Troco na hora que eu quiser e não me enche uma paciência. Exatamente, entendeu? Quem manda aqui somos nós, entendeu? Você vai... Mas vocês acham que o Alonso... Eu acho que eles confiam no Ocon, é isso que eu não entendo. Eu acho, é um achismo meu, eu acho que eles confiam muito no Ocon, mais do que eu confio hoje. Vocês acham que o Alonso ainda tem esse poder de mandar na equipe? Eu acho que não. Acho que o Alonso lá dentro, ele voltou a ser um piloto. Não manda mais na equipe. Eu concordo, sim. Não sei se é o Alonso dos bastidores de outras épocas, mas é um cara forte, é um cara que quando chia faz barulho, é um cara que quando grita GP2 Engine, vira meme, vira mania mundial, repercute contra a Honda. É um cara que tem um peso. Então, é um cara que eu acho que a Renault quer manter e vai manter, mas é um cara que você tem que ter cuidados, né? Eu acho. É isso aí. Mas guia muito, né? É impressionante. Nossa, como guia, incrível, né? Só uma última coisa. E cai uma chuva, esses caras fazem diferença, né? E ele falou uma coisa interessante, né? Ele falou assim, essa turma toda tá guiando em Montreal ou pela primeira ou pela segunda vez no máximo. Eu já guio aqui há 16 anos. É verdade, é um fundo de verdade. Agora, se você vê a comparação das voltas, é impressionante como ele vem atrás do Sainz até a última curva. O Sainz era para estar na frente. Na última curva, que o Alonso também escorrega, se vocês repararam. O Alonso também escorrega na última curva, é até bonito, mas perde tempo. Mas ele perde menos. Ele escorregou na saída da curva, né? O Sainz escorregou demais. Então é na última curva que o Alonso fatura a primeira fila. É isso aí. Para a gente caminhar para o final aqui, vamos comentar aqui 3 assuntinhos rápidos. Primeiro é a corrida do chinês, né? O Zhou, né? Que pena, né? Que esse cara, é difícil falar o nome dele. É ruim quando ele faz uma corrida. Você quer ele fora da Fórmula 1 por isso? Tô quase, porque como fala isso, né? Mas, fez um corridão, né, Adalto? Fez. Mostrou que não é um cara que tá ali só porque a Honda quis. Não tem nada a ver com a Honda. Ele é chinês. Desculpa. Você está confundindo com o Tsunoda, que bateu nesse final de semana de maneira... Tô confundindo. Saiu do boxe e bateu. Vamos começar de novo, vamos lá. Vai, começa de novo, porque o Tsunoda está nessa parte final aqui. E o Zhu é pagante sim. Por causa do mercado chinês. Né? Não está ali só por causa do mercado chinês. Ele é um piloto que tem qualidades, não é um piloto ruim. Eu gostei muito da corrida dele. No Power Ranking, vou dar uma bela nota para ele, inclusive. Eu gostei muito da corrida dele. Se estivesse no Power Ranking, daria uma bela nota, mas discordo do colega. Ele é pagante. Tá lá porque é pagante. Mas olha só. Quem tinha que estar lá era o Piastri. É claro que ele não é. É igual o Stroll, gente. Não é um cabeça oca. Ele vai fazer corrida. O Stroll fez uma boa corrida, aliás, também. O Stroll, hein? Isso, rapaz. O cara vai brilhar um ou outro final de semana, mas ele tá ali porque os caras meteram 25 milhões de dólares na Sauber. Mas assim, mas vamos lá. Vamos lá. Tem uma diferença. Né? O cara paga para entrar na Fórmula 1. A gente preferia que fosse diferente? Preferia, mas acontece. Mas peraí. A diferença é como ele se mantém lá. Uma coisa é você trazer dinheiro, outra coisa é você comprar com 25 milhões e tirar a vaga do Piastri, por exemplo. Mas a pergunta é como ele se mantém lá. Eu acho que a gente tem que ver isso no final do ano, né? É muito cedo para falar. Dá para falar agora que ele fez uma boa corrida no Canadá e fez mesmo, mas tem que manter Fora filho de dono, os que entram pagando só se mantém na Fórmula 1 se acelerar. Isso aí. Senão, porque o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. Mas o Ericsson... patrocinador, ele vai te pagar 2 anos no máximo. O Ericsson ficou 5. O Ericsson ficou 5. Ele é a exceção que confia na regra. Não, a regra tá certa. Você tem razão, a regra é essa. Mas tem exceções. Eu acho que ele vai fazer uma ou outra boa corrida. Ele não é um cabeça dura. Ele, como o Mazepin, ele brigou na frente na Fórmula 2. Ele teve lá suas vitórias na Fórmula 2. Mas ele, para mim, é isso aí. É um mediano que de vez em quando vai fazer um brilhareco. Aliás, o Mazepin está cobrando na justiça, né? Salário atrasado lá da Haas, né? Se fosse o pessoal da Haas... Eu estou com salários atrasados aqui. Se fosse o pessoal da Haas, entregava para ele o boleto dos carros que ele destruiu, né? Que aí ficava no 0-0 e tá tudo bem, né? Acabação. O curioso é como se a Haas pagasse salário para ele. Quando eu vi a notícia, foi isso que eu pensei. Falei, peraí, salário? Que salário é? Bom, e a McLaren, né? Tem que falar da McLaren ladeira abaixo, né?
Eu achei, não sei se vocês sentiram isso, mas a mensagem no final da corrida do Norris no rádio, achei um clima meio pesado na McLaren. Assim, é uma equipe que estava muito bem, assim, com clima leve no ano passado e tal. Achei o clima pesado. Mas assim, como foi a mensagem? Eu não me recordo. Alguém falou para ele no rádio, olha, final de semana não foi como a gente queria e tal, e o Norris estava passando, acenando para as pessoas, assim, como se estivesse comemorando alguma coisa, e ele falou assim, não, foi bom, não temos nada para falar, porque o cara fala para ele assim, o final de semana foi muito ruim, a gente tem muito que conversar depois da corrida, e ele fala, não, foi bom, não temos nada para falar depois da corrida. É a típica mensagem de quem está muito pé da vida, né? E, assim, estranho, né? Porque o Norris cabeça quente ali, se entende a cabeça quente. Mas eu achei diferente, eu não sei. Você tá querendo plantar uma crise na McLaren. Pode ser. Eu fiquei com uma sensação diferente que eu ainda não tinha tido na McLaren. Você sabe que o clima entre ele e o Ricardo não é bom, né? Então, mas eu achava que era. Não é muito bom, não. Ele falou já, inclusive. Uhum. O próprio Norris falou. Te perguntar, vocês são amigos? Ele falou, não somos não. Eu acho que ele ficou... Tem que ser, não sei amigo do Sainz, o Ricardo eu não sou, não. Não sei se ele ficou também incomodado, porque a McLaren foi fazer um pit stop duplo e produziu uma imagem, né? Double stack errado. Totalmente horrorosa, né? Aquela clássica, né? Que os caras vêm correndo com o pneu do box, né? 30 segundos, não foi? Acho que foi por aí, né? Porque tem que contar o tempo que ele ficou parado atrás do Ricardo, né? 30 segundos, matou a corrida dele. E o Ricardo não marcou ponto, né? Ainda assim, né? Não marcou ponto, né? Agora, que ioiô que é a McLaren, hein? Ioiô, né? Começa mal em Arábia Saudita e Bahrein, sobe, agora cai de novo, impressionante, né? Eu acho que esse carro aí só vão entender mesmo ano que vem, viu? O da McLaren ou carros em geral? Quase todos. Acho que só a Red Bull e a Ferrari entenderam o carro mais ou menos bem, e os outros ainda não, né? Não acho que entenderam direito, não. Porque esse negócio, se você olhar também, a Mercedes também, assim, Espanha, aí você pega a Espanha, que eles foram super bem, aí você cai, desaba nas outras duas. Tudo bem ser um pouco pior, o carro não é tão bom, a curva de baixo, mas desaba, fica um segundo atrás dos outros, e agora de novo melhora, de novo, mais de 6 décimos. Você vê que ninguém está entendendo o que acontece com a McLaren, com a própria Alfa Romeo. O Bottas teve corrida que também chegou em quinto, largou em quarto, agora lá atrás, né? O Vettel, que foi um dos melhores na chuva, na hora que parou de chover, matou o Vettel, porque virou só piloto de chuva agora. Então você vê, eles não estão entendendo bem o carro ainda, eu acho. Agora você vê que coisa é a Haas, né? A equipe mais ineficiente da Fórmula 1, porque é impressionante, né? Como começou o ano e os caras não conseguem aproveitar resultado, né? Como são especialistas em jogar resultado. Tudo bem, esse final de semana foram bem no molhado e no seco uma... Mas esse bem no molhado não foi porque eles fizeram um acerto para a chuva? Eu achei que foi. Eu até falei no sábado, no vídeo, falei, quero ser leviano, porque eu não sei, com certeza. Mas tá com cara que eles fizeram acerto para chuva, viu? Mas assim, você jogar... Tudo bem, você jogar mais para chuva, eu até posso entender, mas você jogar tudo para chuva, você vai sacrificar o que você precisa, que é ponto. Os caras acabaram de cair para nono na tabela de... Mas é a Haas, né? Quinto e sexto na classificação. Pô, com 2 pilotos que não... Tudo bem, não são horríveis, mas também não são nenhum supra-sumo de chuva. Aliás, o Magnussen tomou um passão do Stroll que o Adalto deve ter caído da cadeira, hein? Ô, Adalto, para finalizar aqui, a batida do Tsunoda, né? Não tem como não falar, né? Vocês são maldosos. Tinha um bump ali, claro, na pista, vocês são maldosos. Tinha um bump e um pneu frio, né? Foi uma batida bizarra do Tsunoda. Uma coisa bizarra mesmo. Esses carros, não sei se vocês repararam, né? Eles na entrada de curva, eles saem muito de frente. Principalmente, a Aston Martin, então, é uma coisa absurda. O que o carro, não obedece o volante, é inacreditável que sai de frente o carro. Talvez porque seja o carro com a frente mais alta de todos, não sei. Adalto, o Gary Anderson disse que o pneu Pirelli esse ano da frente é mais sensível do que era o ano passado. É uma afirmação dele só. Pode ser, então. Pode ser, né? Mas o que os carros saem de frente na entrada de curva e de traseira na saída de curva é impressionante, né? Então, eles não entenderam ainda, eu acho.
as equipes, não os pilotos. Os pilotos estão fazendo o possível ali, mas as equipes não entenderam, por isso que tem tanta oscilação assim, entendeu? O que é natural, né? Criaram um regulamento sensacional que limita túnel de vento. Os caras não podem ficar 24 horas ali estudando, traz 500 pessoas para estudar, não pode, não tem isso mais. Então o jogo tá mais, eu brinco aqui, o jogo tá mais analógico do que digital, o que é legal. É legal mesmo. Eu tô gostando, o pessoal tá reclamando, não, porque falaram que ia aproximar todos os carros, não é bem assim. Olha, não, mas quem falou isso errou, né? Porque não tinha garantia nenhuma de que a aproximação de pelotão ia acontecer, né? A gente não, ninguém disse isso, né? Exatamente. Aqui no Loucos, não. Muito bem, pessoal. É isso aí, então. Finalizando o nosso Loucos por Automobilismo. Não teve Indy esse final de semana? Esse final de semana não teve Indy, rapaz. Fez falta a Indyzinha pra gente assistir. Mas é bom também quando tem só Fórmula 1, né? Que aí a gente consegue focar. Bruno Aleixo é aquele cara que no domingo à tarde, caindo o sol, ele gosta de colocar o pé em cima da poltrona e assistir uma Indyzinha. Aproveite esse final de semana, porque depois vai ter corrida sem parar, hein? Só pauleira, né? Da Fórmula 1? Vem rodada tripla aí já? Vem em julho, tem 4 corridas. Que maravilha. Então estamos aí, vamos cobrar, né, a hora extra também. Muito bem. É isso aí, pessoal. Finalizando o Loucos por Automobilismo, a gente volta essa semana com as perguntas, registrando outra vez, hein? Teve gente lá perguntando, onde que faz a pergunta? Faz a pergunta na página do Auto Race. Toda terça-feira tem lá. Toda quinta-feira tem lá. Sou contra. Até Marcelo BP eu vi comentando no YouTube, vocês estão se O Marcelo BP. Aliás, o Marcelo BP está sumidíssimo das perguntas. Gostaria de saber o que aconteceu. Mas comentou de terça passada no YouTube. Vocês ficam relegando o YouTube. Muitos pedidos para você participar. Tem muitos pedidos para o Fábio participar na quinta-feira. Vou fazer um esforço para a gente tentar. Eu fico triste de não participar. O feriado, a quinta passada foi feriado, mas eu estava ausente, então não deu. Mas a gente vai dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Daremos. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo. Voltamos na quinta-feira. Não se esqueça de deixar sua pergunta lá. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!